Título: A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos. Senhores, estamos cada vez mais convictos da falta de fidedignidade das declarações feitas por testemunhas sobre as quais, entretanto, se apoiam tantas condenações nos tribunais. Esse fato levou os futuros juízes e defensores a se interessar por um novo método de investigação, que se propõe a induzir o próprio réu a estabelecer sua culpa ou inocência por meio de sinais objetivos. Esse método consiste numa experiência psicológica e se baseia em pesquisas da mesma ordem. Está estreitamente ligado a certas concepções que só muito recentemente chegaram ao conhecimento da psicologia médica. Sei que os senhores, por meio do que poderíamos chamar de exercícios simulados, já se ocupam em testar as possibilidades e a utilização desse novo método, e aceitei com prazer o convite do professor Loffer, que preside este seminário, para explicar-lhes de forma completa a relação entre esse método e a psicologia. Todos conhecem aquele jogo de salão também apreciado pelas crianças, em que alguém deve acrescentar a uma palavra escolhida ao acaso uma outra, sendo o resultado uma palavra composta, por exemplo, steam, vapor, e ship, navio, dando steamship, navio a vapor. A experiência de associação introduzida na psicologia pela escola de Wundt nada mais é do que uma modificação desse jogo infantil, do qual se suprime uma regra. A experiência é a seguinte: apresenta-se uma palavra, denominada palavra estímulo, ao indivíduo que se está submetendo à experiência, e ele deverá responder com uma outra palavra, denominada reação, o mais depressa possível, não havendo nenhuma restrição em sua escolha dessa reação. Devem ser observados os seguintes detalhes: o tempo exigido para a reação e a relação travessão, que pode ser de diversos tipos travessão, entre a palavra estímulo e a palavra reação. Como era de esperar, essas experiências não produziram inicialmente muitos frutos, tendo sido realizadas sem uma finalidade definida e sem uma diretriz pela qual se pudessem avaliar os resultados. Essas experiências de associação só se tornaram significativas e proveitosas quando, em Zurique, Breuer e seus discípulos, especialmente Jung, começaram a lhes dedicar atenção. O valor das experiências realizadas pelo grupo deriva-se de terem partido da hipótese de que a reação à palavra estímulo não podia ser fruto do acaso, mas devia ser determinada pelo conteúdo ideativo presente na mente do sujeito que reagia. Habituamo-nos a denominar de complexo
todo conteúdo ideativo que é capaz de influenciar a reação à palavra estímulo. Essa influência ocorre quando a palavra estímulo toca diretamente o complexo ou quando o complexo estabelece contato com a palavra através de elos intermediários. A determinação da reação é realmente um fato muito singular. E a literatura do assunto reflete o indisfarçável assombro que a mesma tem provocado, mas não há como duvidar de sua veracidade, pois, via de regra, perguntando ao próprio sujeito as razões de sua reação, é possível expor o complexo atuante e esclarecer relações que de outro modo não seriam inteligíveis. Exemplos como os que Jung nos apresentava em 1906 fazem-nos duvidar da incidência da casualidade dos eventos mentais ou de sua pretensa arbitrariedade. Façamos agora um breve exame dos antecedentes dessa concepção de Breuer e Jung de que a reação do sujeito submetido a exame é determinada pelo seu complexo. Publiquei em 1901 uma obra na qual demonstrei serem de determinação rígida toda uma série de atos que se acreditava imotivados, contribuindo assim, em certo grau, para limitar o fator arbitrário em psicologia. Usei como exemplos as pequenas falhas de memória, os lapsos de língua e de escrita e o extrativo de objetos. Mostrei que o responsável por um lapso de língua não é o acaso, nem a semelhança no som, nem uma simples dificuldade de articulação, mas que em todos os casos podemos descobrir um conteúdo ideativo perturbador, isto é, um complexo que alterou o sentido da fala intencionada, sendo a forma aparente de um lapso de língua. Além disso, examinei pequenos atos aparentemente casuais e gratuitos. Travessão, por exemplo, o hábito de brincar ou de manusear um objeto e outros semelhantes. Travessão. E não demonstrei que são atos sintomáticos ligados a um sentido oculto e cuja finalidade é expressar discretamente esse sentido. Descobri que nem mesmo um prenome nos vem à mente de forma arbitrária, tendo sido sua escolha determinada por algum poderoso complexo ideativo. Até mesmo números que acreditávamos ter escolhido ao acaso podem ser relacionados com a influência de um complexo oculto dessa espécie. Poucos anos depois disso, um colega, o Dr. Alfred Adler, pôde corroborar essa minha singularíssima afirmação com alguns exemplos notáveis. Adler, 1905. Depois que nos habituamos a essa concepção do determinismo da vida psíquica, sentimos-nos justificados
em inferir das descobertas de psicopatologia da vida cotidiana que as ideias que ocorrem ao sujeito numa experiência de associação podem também não ser arbitrárias, mas determinadas por um conteúdo ideativo nele atuante. Senhores, voltemos a examinar a experiência de associação. No tipo de experiência a que até agora nos referimos, era a própria pessoa submetida a exame que nos explicava a origem de suas reações, circunstâncias que subtrai dessas experiências qualquer interesse judicial. Mas o que sucederia se alterássemos a planificação da experiência? Não se poderia adotar processo semelhante ao da resolução de uma equação com várias grandezas em que se pode optar por qualquer uma como ponto de partida, considerando-se ou o A ou o B como o X procurado? Até agora, em nossas experiências, a incógnita tem sido o complexo. Escolhemos a esmo as palavras estímulo, e o sujeito submetido a exame revelou-nos o complexo que veio a ser expresso através dessas palavras estímulo. Mas agora vamos abordar a questão de forma diversa. Vamos tomar um complexo conhecido e reagir nós mesmos a esse complexo com palavras estímulo deliberadamente escolhidas, transferindo então o X para a pessoa que está reagindo. Será acaso possível deduzir da maneira pela qual a mesma reage se o complexo escolhido também existe nela? Podem ver os senhores que essa forma de planificação da experiência corresponde exatamente ao método adotado pelo juiz de instrução ao tentar descobrir se o acusado também conhece, em sua qualidade de agente, alguma coisa de que ele, juiz, tem conhecimento. Wertheimer e Klein, dois dos discípulos de Hans Gross, professor de direito penal em Praga, parecem ter sido os primeiros a introduzir essa modificação, tão importante para os propósitos dos senhores, na planificação das experiências. As suas próprias experiências já os levaram a concluir da necessidade de considerar vários pontos nas reações do sujeito para determinar se o mesmo possui o complexo ao qual os senhores estão reagindo com suas palavras estímulo. Esses pontos são os seguintes: 1. O conteúdo da reação pode ser incomum, o que requer explicação. 2. O tempo de reação pode ser prolongado, pois parece que as palavras estímulo que tocaram o complexo produzem uma reação apenas após considerável intervalo, abre parênteses, intervalo que pode ser muito maior que o tempo de reação comum, fecha parênteses. Pode haver um engano na reprodução da reação. Os senhores já conhecem o significado desse fato singular.
Se o sujeito submeteu-se a uma experiência de associação com uma lista bastante longa de palavras estímulo, e se depois de um curto espaço de tempo essa lista for-lhe novamente apresentada, ele reproduzirá as mesmas reações anteriores, salvo nos casos em que a palavra estímulo atingiu um complexo. Nesse caso, é muito provável que o sujeito substitua a sua primeira reação por outra. 4. O fenômeno da perseveração, abre parênteses, ou talvez seja melhor empregar o termo efeito secundário, fecha parênteses, pode ocorrer quando um complexo é despertado ao ser atingido por uma palavra estímulo, travessão. Palavra estímulo crítica, travessão. Com frequência, os efeitos disso, abre parênteses, por exemplo, o prolongamento do tempo de reação, fecha parênteses, persistem e modificam as reações do sujeito ante as próximas palavras estímulo não críticas. A presença de várias dessas circunstâncias ou de todas elas comprova que o complexo conhecido está presente como fator perturbador na pessoa que está sendo interrogada. Tal perturbação significa que na mente do sujeito o complexo está catequizado com afeto, sendo capaz de desviar sua atenção na tarefa de reagir. Assim, vê-se nessa perturbação uma autotraição psíquica.